Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radhe 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol, Haribol, Haribol. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Vamos ler mais um verso do Bhagavad Gita, ok? Capítulo 11, verso 48. Então, Krishna, esse capítulo é chamado a forma universal. Nesse capítulo é descrito como Krishna revela essa forma para Arjuna, depois dele ter, né, a curiosidade de entender, né, o que é esse mundo material, essa mística, toda essa revelação, né? Porque foi uma forma de Arjuna convencer as outras pessoas de que Krishna é Deus. Somente Deus pode revelar a sua forma universal para uma pessoa. Muitas pessoas querem dizer que são Deus, mas quando a gente pede para ela revelar essa forma universal, ela não consegue. Então só Deus faz isso. E aí Arjuna ficou assim, temeroso, né? Porque essa visão de uma forma de todo o universo, assim, você consegue ver a forma do universo de uma vez só, isso é algo que não dá para falar, né? E geralmente nós conseguimos ver apenas o universo dentro do limite da nossa mente, certo? Cada um usa um pedacinho da mente de Deus para ver o seu universo particular, certo? É claro que dentro de uma tecnologia, né, aí de satélites telescópicos, a gente consegue ver um universo de uma forma mais expansiva. Tem seres místicos que conseguem também abranger, né, essa consciência de uma forma maior, que vê dimensões, enfim. Essas categorias de amplitude do universo são reveladas para as pessoas na medida que a consciência dela, né, consegue sobressair aos limites da mente. Então, no caso aqui, Arjuna, ele queria que Krishna, né, se revelasse como Deus, apresentando a sua forma universal. Devemos entender que quando Arjuna foi colocado no campo de batalha de Kurukshetra, Krishna criou uma espécie de ilusão para que Arjuna se comportasse como um ser humano comum, fazendo perguntas para ele. Então Arjuna representa, né, como se nós mesmos estivéssemos perguntando a Krishna sobre todas as coisas, porém nessa limitação da percepção mental, né? Então Krishna, ele vai revelar essa forma a Arjuna, e esse capítulo 11 é incrível, e Arjuna realmente vai ficar maravilhado, e ao mesmo tempo esse maravilhamento vai trazer uma espécie de terror, né? De medo, porque esse mundo, ele é o universo é o mundo da morte. Tudo aqui no universo está nascendo, está morrendo, está sendo destruído, está reconstruindo, dissolvendo, aparecendo. Então, de repente, quando você consegue ver isso assim diretamente, dá uma espécie de susto, né? Então é dito que logo depois que
Krishna mostrou essa forma, Arjuna imediatamente pediu para que Krishna retornasse àquela forma dele de 2 braços que estavam, né, diante dele. Então, nesse verso, Krishna, depois que ele revelou essa forma para Arjuna, né, essa forma universal, chamada Virat Rupa, Virat, né, universal, Rupa, forma universal, ele fala para Arjuna: ó melhor dos guerreiros, Kurus, antes de você, ninguém jamais vira esta minha forma universal, pois nem através do estudo dos Vedas, da execução de sacrifícios, da caridade, de atividades piedosas ou de rigorosas penitências, posso eu ser visto nesta forma no mundo material. Então foi uma visão exclusiva que Krishna deu para Arjuna, para ele receber essa revelação de que Krishna é Deus, né? Ninguém nunca tinha visto essa forma, mas como Krishna está se revelando aqui no Bhagavad Gita como a suprema personalidade de Deus, a origem de tudo, né? Que é o ser que está sustentando toda a existência universal através da sua expansão Vishnu, ele revela essa forma universal, aí depois ele aparece como Vishnu e depois aparece como Krishna. Entende? Então, essa forma universal, apesar de estar sendo manifestada pelo poder, pela potência do Senhor Brahma, na verdade, essa potência do Senhor Brahma, em último aspecto, é a energia de Krishna sendo manifestada através do Senhor Brahma. Então, quando Krishna veio realizar passatempos aqui nesse mundo material, ele revelou para Arjuna a sua potência de Vishnu, que está mantendo toda essa estrutura universal que o Senhor Brahma está criando continuamente, né? Então todo esse universo está dentro da mente do primeiro ser vivo criado pelo Senhor, né, por Garbhodakashayi Vishnu, que é esse Vishnu que entra como a alma do universo, e o elemento criador, que é o Senhor Brahma, que é uma entidade viva, ele manifesta tudo assim, desde as dimensões mais sutis até essa dimensão física onde nós estamos vivendo, certo? Então tudo faz parte da experiência da alma, cada dimensão. Então há seres que estão, né, bem mais avançados que os seres humanos, em nível de consciência, mas não importa, se você recebe o conhecimento do Bhagavad Gita ou do Bhagavatam, você fica consciente do que é essa existência de Deus. Por isso o Bhagavad Gita ele é muito importante nesse sentido, para entendermos que nós somos a energia superior de Deus atuando na energia inferior de Deus. Esse é a nossa forma de aprender, de ter experiências. Assim como o Senhor Brahma é uma entidade viva igual a gente, e ele tem o poder de criar um universo, nós, como entidades vivas, temos o poder de criar o nosso micro-universo, certo? Então, dentro do limite que você consegue enxergar nessa terceira dimensão, é a forma que você cria o seu universo. Existem seres mais avançados, de quinta, sexta, sétima, e vai outras dimensões que já conseguem criar algo maior, certo? Uma percepção muito maior e diferente desses elementos físicos aqui que a gente, dessa forma humana, consegue perceber, certo? Mas o Senhor Brahma, ele já consegue perceber o universo inteiro. Então isso é muito incrível, né? Porque na verdade, nós chegamos à conclusão que como nós somos iguaizinhos, né? Como espíritos ao Senhor Brahma, nós temos o poder de criar um universo.
entende? Então, quando Arjuna, no meio de campo de batalha de Kurukshetra, pediu para ver essa forma universal de Krishna, então Krishna é que fez esse arranjo para que Arjuna fizesse essa pergunta, para que ele, como Deus, provasse que ele é o poder, é a força que está por trás de todo o universo. Então ele deu a visão mística para Arjuna, né, o olho divino, e simplesmente Arjuna conseguiu ver todo o universo, porque na verdade Krishna ali na frente de Arjuna, ele é a fonte não só dos universos materiais, né, que há vários universos além desse nosso universo criado pelo nosso Brahma específico, como ele também cria toda a dimensão espiritual, o mundo espiritual, onde tudo vibra na realidade divina. Yogamaya, né? O mundo espiritual, ele é feito pela potência interna de Krishna, onde tudo é existência, verdade, realidade, consciência e bem-aventurança. Certo? E esse mundo aqui da material é chamado mundo de Maya. Então, cada dimensão de existência onde está o espírito, ele tem um nível de ilusão, cada um mais próximo da realidade. Essa terceira dimensão que a gente vive aqui, a ilusão é bem forte, mas através desse conhecimento do Bhagavad Gita, você vai entender o que é a sua forma física, humana, como que você compreende essa forma, né, micro-universal, vamos dizer assim, onde você estabelece relações. Você vai entender essa forma universal maior, como tem um ser que é o Senhor Brahma, que é tipo a alma desse universo, e você vai entender que por trás do Senhor Brahma e por trás de você existe esse ser que é Krishna na forma de Vishnu, mantendo todos os universos. Então, na verdade, todas as mentes, né, inclusive a do Senhor Brahma, que projetam universos, são derivações da mente universal de Vishnu, certo? Então, Vishnu está mantendo tudo, mas Vishnu, ele não toca a matéria, né? Krishna e Vishnu, eles não tocam a matéria, porém, eles que dão a substância, eles que estão por trás, tá? de todas essas diferenças, né? De nomes, de formas, tanto no reino mais grosseiro, quanto no reino mais sutil. É isso que nós temos que aprender em relação à natureza absoluta de Deus, que apesar de Deus manifestar através de sua energia superior vários mundos, né, ele mesmo, ele está mantendo cada mundo em particular, inclusive o do Senhor Brahma, que cria todo o universo, né, esse universo que é gerenciado pelos seus filhos, que são semideus, ou arcanjos, ou tudo mais, que são os administradores de um universo em particular. Então esse entendimento é muito legal, né? Então Krishna simplesmente revelou para Arjuna, deu o olho místico, e Arjuna ficou assim fascinado, porque ele conseguia ver todas as dimensões, ele conseguia ver o passado, o presente, o futuro, ele conseguia ver que ele entendeu tudo nesse vislumbre, né, do olho universal. E aí ele ficou, né, a gente não pode nem tentar imaginar o medo, né? Imagina, se a gente já tem medo vendo as coisas no nosso pequeno mundo, imagina você ver a morte, né? Krishna devorando tudo, engolindo os guerreiros da batalha de Kurukshetra. Ou seja, tudo é providencialmente programado. O universo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Ou seja, ele é a forma universal de Deus, onde nós estamos, né? Ela tem uma programação dentro de um plano divino. Por isso que Arjuna conseguiu ver o passado, o presente e o futuro. Krishna mesmo falou para Arjuna, olha Arjuna, você tem que lutar aí a batalha, porque por determinação minha, todos esses guerreiros
eles já estão mortos. Você só tem que cumprir a ação que eu já determinei dentro do meu plano, né, para ver a ordem cósmica, né, porque nenhum demônio pode desafiar as leis de Deus, certo? Então, Arjuna, ao ver essa forma universal, ele compreendeu que era inevitável esses guerreiros serem mortos na batalha, certo? Dentro aqui do planejamento Terra, né, onde esses seres malignos atrapalham a evolução da humanidade. Então Krishna vem, como ele fala no Bhagavad Gita, para erradicar esses, ele chama de canalhas, né, de demônios, de pessoas que não querem se render a Deus, e instaura no poder da Terra elementos benevolentes, né, que estão interessados em realmente ajudar a humanidade, que não são pessoas egoístas, são pessoas, né, são bem-querentes da humanidade. E Arjuna, né, era um deles, que ia ser restituído no trono junto com o seu irmão Yudhishthira, certo? Que iria ser o rei logo após essa batalha, e aí eles iam implementar o reino, né, terreno, o reino divino na Terra, né, e esse Bhagavad Gita ele foi falado para ser, né, o ABC do conhecimento daquela época. Então, tudo, nada é por acaso, certo? Às vezes naquela época todo mundo podia pensar que era algo horrível, uma guerra acontecendo, mas na verdade essa guerra é necessária para retirar os elementos que atrapalham o plano de Deus. Ninguém pode desafiar a lei, né, divina, né? Ninguém pode comandar o planeta sem estar baseado naquilo que Krishna nos instrui. Então Deus está sempre autorregulando uma sociedade através, né, dos impulsos intuitivos dessas pessoas que estão governando o mundo de uma forma a ter harmonia, amor, justiça, fraternidade, conhecimento espiritual. De modo que quando o mundo, né, igual a gente pode ver no mundo de hoje, né, porque é dito que esse conhecimento ele se perde, então Krishna vem e restaura um reino espiritual. Aí depois de um tempo, né, não tem jeito, os elementos demoníacos eles começam aqui é o mundo da terceira dimensão, agora nós estamos passando para a quinta dimensão. Mas em Kali Yuga, terceira dimensão, então aqui sempre vai ter essas entidades demoníacas que querem explorar, né, que querem governar sem os preceitos divinos, sem as leis de Deus. E aí quando você começa, né, você mesmo, se você começar a governar a sua vida sem estar baseada nas leis divinas, você começa a atrair coisas desarmônicas, desequilibradas na sua vida. Então você nunca está feliz, porque você é uma parte integrante de Krishna e você tem que estar associado com ele de alguma forma, né, nesse conhecimento, nessa sabedoria. Infelizmente, os conhecimentos são deturpados em função também de pessoas que querem explorar religiosamente as pessoas de boa vontade, né, que são mais inocentes, caem mais fácil nas armadilhas, vamos dizer assim, espirituais, e essas pessoas realmente acabam sendo prejudicadas apesar de seu bom coração. Então temos que tomar muito cuidado, e Krishna, ele sempre quando ele vê essa irreligiosidade, né, disfarçada de religião, ele vem para proteger seus devotos. Porque muitas pessoas têm sinceridade no coração, né? E aí Krishna não gosta, né? Deus não gosta que haja essa miscelânea de informações negativas ou que criam, né, uma ameaça, um medo para as pessoas se elas não seguirem religião. Então Krishna é o ser mais amoroso, mais bondoso, né? Deus é o ser mais, assim, amigo. E se você se rende a essa divindade,
seu espírito começa a existir no devido caminho que está dentro do plano de Deus, para você compreender essa lição do planeta Terra e se preparar para voltar ao mundo espiritual, sem, né, essa matéria física atômica da terceira dimensão. E também os seres de outras dimensões também estão trabalhando. Mesmo sem corpos físicos, eles têm uma consciência maior e começam a trabalhar para voltar para essa unidade de consciência com Deus no mundo espiritual, no reino da potência interna, Yoga Maya. Então lá no mundo espiritual você tem um corpo espiritual. Aqui nesse mundo material você tem um corpo material, porém você não é o corpo material. Entende? Há uma diferença, né? O corpo material é uma energia externa na qual a sua energia interna, a sua potência interna vive experiências, né, vivas, vamos dizer assim, onde você vai aprender agora o Bhagavad Gita, para entender como você deve se comportar nesse mundo material, para atingir um nível de sabedoria, de consciência, para que na hora que você abandonar esse veículo físico, você volte para o mundo espiritual, certo? Numa forma espiritual. Lá no mundo espiritual, a forma espiritual que você tem é igual ao espírito. Está entendendo a diferença? Lá a forma espiritual é o espírito se relacionando com Deus. Aqui a forma material não é o espírito, a forma material está se relacionando com Maya, com a energia da ilusão de Deus. Certo? Então, o que é o falso ego? O falso ego é o espírito se identificando com aquilo que ele não é, esse corpo material. E aí, se você não obtém esse conhecimento, se você não está ciente disso que eu estou te falando, você vive uma vida, vamos dizer assim, abestada, uma vida boba, uma vida estúpida, ignorante. Porque você não sabe quem você é, você não sabe o que é a morte, você não sabe quem é Deus, você não sabe que existe um mundo espiritual, e você vive no mundo material com a mente, a consciência completamente desviada de tudo. Né? De tudo que está relacionado com vida espiritual, você não entende isso, você não consegue ter atração, porque sua mente está programada por um sistema que faz você ficar cada vez mais preso nesse corpo material e nesses modos da natureza, né? Nesses laços, nessas gunas materiais que são explicados no capítulo 14 do Bhagavad Gita. Então tem que conhecer tudo isso. Né? Para quê? Para tomar uma atitude de ser feliz aqui nesse mundo, para viver em paz, viver em harmonia, viver seguro, né? Com essa confiança de que, tudo bem, Kali Yuga é um mundo realmente caótico, um mundo perturbador, porém, se eu estiver situado em harmonia com Deus no meu coração, eu vou passar por qualquer condição, seja boa ou infernal, não importa, eu estou situado na realidade da minha consciência. É isso que devemos entender. Quem é que não quer hoje, né, uma paz interna, se viver num sentimento de gratidão, de adoração, né? Quem é que quer viver em depressão, estresse, com medo o tempo todo? Então, se você está lá cantando o Mahamantra, Hare Krishna, né? Você vai cantando, você vai lembrando de Deus, você vai ficando cada vez mais fixo na sabedoria, no conhecimento divino, você se torna, né, um candidato forte para ser uma luz nesse mundo e também para se libertar após sair desse corpo físico, né? Esse corpo físico seu, ele tem uma programação, certo? E aqui na Terra você tem certas experiências para você burilar a sua mente, para que ela chegue a um ponto em que você realmente aceite a consciência de Deus. Então esse conhecimento aqui, Krishna vem e ele mesmo está se revelando. E dessa forma universal aqui, é só uma forma da energia externa dele. Krishna não tem interesse em ficar manifestando para as pessoas essa visão cósmica, né? Samadhi,
né, o nirvana, não sei, assim, essa visão cósmica, assim. Krishna é energia externa dele, o universo, né? Isso aí porque Krishna manifestou só o universo, né? Se ele quisesse, ele poderia também manifestar vários universos. Poderia manifestar a forma de Mahavishnu, que é o Vishnu inicial, que cria todos os universos, né? Mas ele mostrou só esse universo aqui. É como se você desse poder para uma célula que está dentro do seu corpo de observar todo o seu corpo. Entendeu? Esse exemplo é bacana. Então, seu corpo, sua célula que está lá no coração, vamos supor que você é uma célula do coração dentro desse corpo humano, e aí você vai conseguir observar que há um coração, há um fígado, aí como é que atua a célula lá do pé, a célula da cabeça, do olho, né, como que enxerga, tudo você vê ao mesmo tempo. Eu dou o poder para essa célula. E também essa célula vai enxergar meu corpo astral, meu corpo mental, né? Porque essa célula também tem um corpo astral, tem um corpo mental, ela consegue enxergar tudo. Então a Arjuna, ele conseguiu ver tudo isso de uma vez só, pelo poder de Deus, porque Deus, ele se revela para quem ele quiser, da forma que ele quiser. Mas o interesse que eu estava falando aqui de Krishna não é mostrar essa forma universal para ninguém, tanto que ele não tinha mostrado. Isso aí foi só para ele provar que ele era Deus para Arjuna, certo? Porque o Bhagavad Gita ficou como um tratado que, ao você ler, você vai compreender que essa forma universal é uma manifestação só de um universo, né? Um universozinho dentro de vários universos, onde Krishna mostrou, olha, eu sou a super-alma, eu sou o Paramatma, eu sou na realidade, a vida por trás dessa manifestação do universo que o Senhor Brahma cria. Da mesma forma, o Senhor Vishnu é a vida dentro do seu coração, que cuida dessa forma humana e as suas percepções dos sentidos desse mundo, desse micromundo que você, né, vive, e que você acha que é o Senhor, que é o dono do seu mundo. Assim. E não é, você tem que reconhecer que tudo é a vida de Deus mantendo aquilo que você considera a vida dentro da sua experiência. Então são vários micro-universos, né, considerando vários espíritos, vários micro-universos dentro de um grande macro-universo. Assim, as células do seu corpo também cada célula é um micro-universo dentro desse macro-universo que é a sua forma humana. Entende? Então, nesse verso aqui, ele está falando, é o melhor dos guerreiros, né? Antes de você, jamais vira essa minha forma universal. Então, Krishna, ele quer que a gente contemple a forma interna dele, não a energia externa, a energia interna. E essa energia interna, Krishna, ele é como se fosse a super-alma do mundo espiritual. Entende? Krishna está mantendo todo o mundo espiritual, ali que é o local para onde a gente vai após abandonar essa forma material, que é uma forma temporária, uma forma que nasce, adoece, envelhece, morre, né? Para a gente adquirir a nossa forma espiritual e se relacionar com essa alma suprema do mundo espiritual, que é Krishna. Mas mesmo lá no mundo espiritual, tem planetas Vaikunthas em volta do mundo, né, que é chamado Krishna Loka. Então esses planetas Vaikunthas também estão disponíveis ali para quem quiser viver com Krishna na forma de Vishnu, vamos dizer. Almas que têm mais esse sentido reverencial por Deus, de servo, né? Servo e amo, assim. Então existe esses, se você abandona, né, totalmente esse mundo totalmente consciente de Deus, mas você tem essa tendência mais servil, o seu amor não passa disso, aí você vai para esses mundos Vaikunthas com um corpo espiritual igualzinho do Senhor Vishnu, de 4 mãos, aí você tem 4 mãos, tal. Isso aí tudo é descrito no Srimad Bhagavata, tá?
Mas se você entende que Krishna que é o centro de toda a existência, então Krishna ele veio exatamente para falar isso, eu sou o centro, eu sou a causa de todas as causas, sem causas, né? Isso aí a gente não consegue compreender com a nossa mente, como é que existe algo sem causa. Assim, a gente pergunta assim, Deus causou tudo, mas quem causou Deus? Né? A nossa mente ele sempre dá esse loop do passado. Só que no plano transcendental absoluto não existe tempo, né? É outra dimensão. Por isso que a gente tem que trabalhar aqui a meditação, trabalhar, né? Isso tudo vai ser revelado no nosso coração de um modo bem legal pelo Paramatma, se você realmente se colocar à disposição para frequenciar esse entendimento, certo? Não é só acreditar em Deus, você tem que trabalhar nesse mundo material para sair daqui e voltar para o mundo espiritual. O que Krishna está fazendo aqui? Ele tá resgatando, ele veio aqui para te resgatar, para você voltar para o mundo, lá para o mundo dele, que é o mundo de amor, né? Aqui, esse mundo aqui é um mundo de interesse, é um querendo conquistar o outro, todo mundo manipulando, exploração, ambição, todo mundo querendo desfrutar um do outro, assim, carne com carne, né? Então esse é o mundo do ego, do falso ego. E Krishna, quando esse mundo está muito demoníaco, quando o ego exagera, né, os egos exageram em suas ações nesse mundo, vivendo de forma cruel, desrespeitando os outros seres vivos, destruindo, né, no caso aqui da terceira dimensão, o planeta Terra, né? Também tem os seres no plano astral, que são verdadeiros demônios com poderes místicos, lá também tem os seres angelicais, e aí vai, tudo nesse mundo material tem essas dualidades, mas quando Deus vê que o ego está exagerando em suas ações contra a lei de Deus e que aí certos egos estão prejudicando outros egos que são assim, né, devotos, então Krishna se manifesta e regulariza a vida aqui, né? Seja nesse planeta Terra, seja neste universo, seja em outros universos, Krishna está sempre aparecendo para se revelar para as pessoas. Então Krishna ele se revela não só, vamos dizer assim, externamente, né, para nós, como ele se revela dentro do coração da pessoa, do devoto. Então, assim, Krishna está sempre presente. E quando ele mostra a forma universal para Arjuna, Arjuna consegue entender que tudo é Vishnu, que tudo é Krishna, regulando essa potência externa. E quando você estiver lá no mundo espiritual, você vai ver que tudo é Krishna, Balarama, né? Radharani, tudo é impregnado com essa energia de amor, de potência espiritual, de consciência pura, que vem de Krishna. Entendeu como é que é legal isso? A gente tem que ter um centro de entendimento para não viver de bobeira aqui nesse mundo. Não é só você ficar rezando para um Deus, pedir coisa material, Deus me dá... Porque Deus, Krishna está no seu coração, ele já sabe tudo que você quer. Você só tem que se render a ele e relaxar um pouco. Deixa o mundo acontecer, o mundo, você não vai salvar o mundo, você não vai fazer diferença de nada, né? Se esse planeta Terra aqui destruir todas essas formas humanas aqui, não vai fazer nenhuma diferença, o planeta Terra continua de boa, como sempre foi, né? Então nós temos que ter um pouquinho mais de respeito, né, pela nossa própria existência, certo? E esse respeito é você buscar esse conhecimento dado por Deus e tentar vivê-lo de uma forma que sua vibração se torne benéfica para todos aqueles que te cercam, né? Você tem que ser um centro emanador de amor, de carinho, de amizade, assim como Deus. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Então não existe esse Deus mau, quando ele vem aqui para o planeta Terra e faz essa guerra que vai matar as pessoas, na verdade ele está ajudando esses demônios a não ficarem piores ainda, numa condição mais obtusa ainda. Então Krishna vem para libertar os demônios quando mata esses seres. E mesmo porque Krishna, sendo Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Você não tem que julgar, avaliar, que Deus é mau, Deus é bom. Isso aí é coisa da concepção da mente.
Então, Krishna é completamente transcendental. O Vishnu, que é Krishna dentro do seu coração, ele só está observando o que você está fazendo na sua vida. Se você, qualquer coisa que você quiser, Vishnu vai dar a energia, a substância para você manifestar. Então você tem que ficar consciente, o que eu estou manifestando na minha vida, o que eu estou querendo. Entendeu? Então Krishna ele é tão bonzinho que ele fica dentro do seu coração e ele deixa você criar o mundo que você quiser. Certo? Mas você tem que entender que igual lá com o Senhor Brahma, no início da criação, o Senhor Brahma ele ficou em austeridades assim, por 1000 anos para começar a criar. 1000 anos do Senhor Brahma é um número assim, que você nem consegue calcular na matemática aqui mundana, né? Então o Senhor Brahma ficou 1000 anos lá em meditação e aí ele realizou a potência de Deus dentro do coração dele. E aí o que fez? Garbhodakashayi e Vishnu, o Krishna apareceu também para ele, e ele conseguiu, né, não só ver todo o mundo espiritual, porque isso aí já é revelado para a gente como alma, mas também Krishna manifestou a potência de criação no coração dele. Então o Senhor Brahma, a partir daí, criou o universo. Então, da mesma forma, você tem que estar em conexão, em amorosa com Deus no seu coração, para aprender a criar o seu chamado, né, mundo material, seu microcosmo, né? Então tem que ter uma ordem, não é você em ignorância, usando o seu pensamento, seu sentimento para criar, você vai criar só perturbação na sua vida, só vai criar caos. Por isso que as pessoas estão assim, né, depressivas, totalmente perdidas, as pessoas sempre em conflitos uma com as outras, ou as pessoas se tornam assim, demônios assim, aterradores, né, tentando dominar as pessoas assim, por poder, por tentar ter mais dinheiro, por valores assim, superficiais que não tem nada a ver com o espírito, porque daqui a pouco você pode morrer, perder essa forma humana, né? Assim como o universo do Senhor Brahma é temporário, vai acabar um dia, com certeza, vai se dissolver na energia de Vishnu, assim também esse corpo seu universo vai acabar também. Aqui tudo acaba. Então, quando Arjuna viu essa forma do Senhor Vishnu, essa forma universal, ele compreendeu tudo isso imediatamente, né? Então, você não precisa ver a forma de Deus, assim, né? Tem yogis que tem essa coisa, eu quero ter a visão cósmica. Assim, não precisa isso, você entende que Krishna é Deus, tá bom. Entendeu? Então o Arjuna viu, mas você vê que para o devoto não tem nenhum atrativo. Ele viu porque Krishna fez um arranjo para ele perguntar aquilo e ele manifestar essa forma universal para provar que era Deus. Só que depois que Arjuna viu, ele ficou assim, perplexo, né? Amedrontado. Como assim? Você vê tudo de uma vez só. Então aí Krishna foi, o que ele fez? Ele retirou, né, a visão divina de Arjuna e apareceu como Vishnu e depois como Krishna, que é a forma de Vishnu. Entende? Então, se você está contemplando, adorando a Vishnu, você está adorando a alma desse universo, né, material. Tá? E se você está contemplando a Krishna, você está contemplando a forma, a alma do universo espiritual e material também. Por isso que Krishna fala, adora a mim. Se você adorar a mim, você está adorando tudo. A alma suprema do universo, né? Satchitananda Vigraha, né? Satchitananda Vigraha. Vigraha quer dizer completa. Você está contemplando a forma de toda a existência, de toda a consciência e de toda a bem-aventurança. Entende? Então, olha só essa revelação, né? Então, Krishna fala assim, ninguém jamais viu minha forma universal, pois nem através dos estudos dos Vedas, né? Que às vezes você vê essa pessoa curiosa, muitas vezes as pessoas chegam em box para mim e falam assim, irmão, onde está o capítulo aí que fala sobre a criação do universo e tal? Isso está aí no Bhagavatam 3,
Canto 2 e canto 3, Kapila Deva, ele também fala, mas o Senhor Brahma revela mais isso. E depois do canto 5 do Bhagavatam, vai dando um vai falando em detalhes como que os filhos do Senhor Brahma vão criando toda a população, todas as espécies de vida, todos os planetas, né? Então, as pessoas chegam, né? Querem entender tudo através dos estudos dos Vedas. E aí Krishna fala aqui, ó, você não vai ver, você não vai compreender internamente essa forma, pelo estudo dos Vedas. Você pode compreender intelectualmente, mas não assim como Arjuna viu, né? Da execução de sacrifícios. Então você faz, né, um sacrifício do conhecimento, um sacrifício de renúncia, qualquer coisa, mas mesmo assim você, não adianta você sacrificar a sua vida para que Deus te revele isso, né? Krishna está falando aqui que ninguém conseguiu ver essa forma, ninguém que fez sacrifício, ninguém que estudou os Vedas, aqui ó, nem pessoas que fizeram caridades, atividades piedosas ou rigorosas penitências, né? Ninguém jamais, eu não posso ser visto nesta forma no mundo material. Então foi uma revelação maravilhosa de Arjuna, né? Aqui Prabhupada, não sei se dá tempo ainda de falar, Prabhupada fala: deve-se entender com clareza a visão divina neste contexto. Quem pode ter a visão divina? Divino significa que vem de Deus, né? Você não vai conseguir, através dos estudos dos Vedas, sacrifício, penitência, você não vai conseguir ter essa visão. Essa visão, Prabhupada fala aqui, divino significa que vem de Deus. Essa visão só pode acontecer para você se Deus quiser te dar essa visão, certo? Então tem pessoas que não querem Deus, mas querem ver, entender a mística, a ilusão do mundo material. Então se você tem curiosidade sobre esse assunto, você vai lá no canto 12 do Bhagavatam e lê a história de Markandeya Muni, que Krishna ofereceu para ele um último desejo, né? E ele desejou entender o que é a natureza ilusória de Krishna. Então vai lá se você tem curiosidade, mas você também não vai compreender na íntegra, mas você vai entender que a ilusão é impossível de ser entendida. Você não vai compreender a natureza ilusória de Deus porque é uma ilusão. Entende? É algo assim, muito louco, né? A não ser que a pessoa atinja a posição de divindade como um semideus, ela não poderá ter a visão divina. O que é um semideus? Declara-se nas escrituras védicas que aqueles que são devotos do Senhor Vishnu são semideuses. Vishnu Bhakta Smrita Devaha. Aqueles que são ateus, isto é, que não acreditam em Vishnu, ou que reconhecem como o Supremo apenas a parte impessoal de Krishna, não podem ter visão divina, certo? Porque os impersonalistas, eles veem esse mundo como uma coisa, uma irrealidade. Eles acreditam que só há uma consciência na qual toda essa irrealidade material está presente. E que você é essa consciência. Ou seja, todo mundo é Deus, né, vivendo um sonho material e que isso aqui é irreal, certo? É um poder místico, sei lá, da mente. Mas Krishna aqui, ele não está falando isso. Por isso que ele teve que se manifestar como uma forma universal para Arjuna, para ele entender que existe sim um ser que está governando por trás, né, dessas aparências. Há um ser, certo? Então, e esse ser, ele é o ser do seu ser. Então, Vishnu é o centro da existência na qual
você cria o seu mundo e você percebe essa ilusão, essa irrealidade, vamos dizer assim, mas você não é Deus, você não é Vishnu, você não é Krishna, você é uma parte integrante de Deus, que está participando nesse processo, você pode chamar de irrealidade ou ilusório, certo? Então aqueles que são ateus, que não acreditam em Vishnu, que reconhecem apenas a parte impessoal de Krishna, que acham que Krishna é o Brahman manifesto, né? Como a gente sempre fala, e tem que frisar isso, pelo menos para quem é devoto de Krishna, que quer entender algo além do Brahman, tem que entender que Krishna, ele fala aqui no Bhagavad Gita, que ele é a base desse Brahman impessoal, ou seja, o impessoal é a energia de Krishna, esse Brahman, né? Esse Brahman é transcendental à energia material, porém ele é a base, é a substância que forma o mundo, né? A energia material e que também forma a energia espiritual, certo? Então é um poder místico de Krishna. Tudo, por exemplo, tudo que eu estou vendo aqui, tudo que está emanado fora desse meu corpo material é o meu espírito que está emanando como uma experiência dentro do corpo universal do Senhor Vishnu, que está dentro do meu coração. Não é possível eu manifestar um mundo particular sem a presença de Vishnu no meu coração, porque eu não sou Deus, eu sou uma parte integrante de Deus, certo? Então isso é muito importante entender, tá? Senão você vai ficar confuso com a filosofia impersonalista, que eu já li, é legal, mas vai confundir. É legal para quem está indo ainda para o primeiro estágio de compreensão espiritual. É legal, assim, quando você ainda não está rendido a Krishna, ela serve como um entendimento superior sobre a irrealidade material, porém, é dito nas escrituras que quando você se torna um devoto de Krishna, automaticamente você já está nessa plataforma Brahman, que é a plataforma que às vezes os yogis levam milhares e milhares de vidas assim, dentro de um samadhi, né, de uma dissociação com essa energia material, onde você vive como um observador da energia material dentro desse corpo, como um sonho, vamos dizer assim. Então, mas ali não tem Deus, ali não tem a devoção, não tem a rendição, não tem essa etapa superior de Vishnu nem de Krishna. Então o devoto de Krishna, ele já começa da plataforma Brahman, vendo o que é ilusão, e ele já ultrapassa também a plataforma de Vishnu, que está no coração dele, e ele já está direto em Krishna. Entende? Isso aí vocês vão compreender mais profundamente através, né, dos estudos, da meditação, e quando realmente Krishna começar a revelar no seu coração essa verdade subjacente, né, ao entendimento Brahman, ao entendimento impersonalista. Então, isso que Prabhupada está falando aqui, né? Não é possível depreciar Krishna e, ao mesmo tempo, ter visão divina. Ninguém pode ter visão divina sem se tornar divino. Então, divino, né, é a pessoa que está conectada com Krishna. Então, você só vai compreender essa forma universal, como ela é, Vishnu, se você se tornar divino em seu coração, ou seja, se você viver realmente com a mente pura, integrada à suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Em outras palavras, aqueles que não têm visão divina, também, aqueles que têm visão divina, podem ver como Arjuna. Então você vai compreender, ao ler esse capítulo do Bhagavad Gita, se você é como Arjuna, um devoto de Krishna, você vai entender essa coisa da visão cósmica, mas você também nem vai sentir atração por isso. Porque você sabe que tudo isso aqui é temporário, esse universo, né? Nesse sentido aqui que o Prabhupada está falando. Então o Bhagavad Gita descreve a forma universal, apesar de que antes de Arjuna ninguém conhecesse tal descrição.
Agora, após este episódio, pode-se ter uma ideia da Vishvarupa, da forma universal. Aqueles que são de fato divinos podem ver a forma universal do Senhor, mas não pode ser divino quem não é devoto puro de Krishna. Então depende dessa pureza para termos essa visão ampliada, né, do nosso micro-universo. Entretanto, os devotos que realmente estão na natureza divina e têm visão divina não estão interessados em ver a forma universal do Senhor. Como se descreveu no verso anterior, Arjuna desejava ver Vishnu, a forma em que o Senhor apresenta-se com 4 braços, e ele estava mesmo com medo da forma universal. Então, neste verso, existem algumas palavras importantes, tais como Veda Jagya Janayaha, que se referem a estudar a literatura védica e aprender as regulações sacrificatórias. Veda refere-se a todos os textos védicos, tais como os 4 Vedas, Rig, Yajur, Sama e Atharva, e os 18 Puranas, os Upanishads e o Vedanta Sutra. Podemos estudá-las em casa ou em qualquer outro lugar. De modo semelhante, para quem quer estudar o método de sacrifício, há os Sutras, Kalpa Sutras, Mimamsa Sutras. Danaihi refere-se à caridade, que é oferecida às pessoas merecedoras, tais como aqueles que se ocupam no serviço transcendental amoroso ao Senhor, os Brahmanas e os Vaishnavas, os devotos do Senhor Vishnu, né, de Krishna. Da mesma forma, entre aspas, atividades piedosas referem-se ao Agnihotra e aos deveres prescritos das diferentes castas, e a aceitação voluntária de algumas inconveniências físicas chama-se tapasya. Assim, a pessoa pode executar tudo isso, pode aceitar penitências corpóreas, dar em caridade, estudar os Vedas e etc., mas se ele não for um devoto como Arjuna, não lhe será possível ver esta forma universal, contemplar essa forma através da meditação, né, ou através da visão mística mesmo, né. Aqueles que são impersonalistas também imaginam que estão vendo a forma universal do Senhor, mas o Bhagavad Gita nos ensina que os impersonalistas não são devotos, por isso eles são incapazes de ver a forma universal do Senhor. Há muitas pessoas que inventam encarnações. Elas falsamente estabelecem que um ser humano comum é uma encarnação, mas isso é mera tolice. Devemos seguir os princípios do Bhagavad Gita. Caso contrário, não há possibilidade de atingir conhecimento espiritual perfeito. Embora o Bhagavad Gita seja considerado um estudo preliminar da ciência de Deus, mesmo assim, ele é tão perfeito que nos capacita a obter um discernimento exato. Os seguidores de uma pseudo-encarnação talvez digam que eles também viram a encarnação transcendental de Deus, a forma universal. Mas isto é descabido, porque aqui se afirma claramente que, a não ser que se torne um devoto de Krishna, não se pode ver a forma universal de Deus. Logo devemos, antes de mais nada, tornarmos-nos devotos puros de Krishna. Só então será possível contar sobre a forma universal de acordo com o que vimos, né, nesse capítulo. O devoto de Krishna não pode aceitar encarnações falsas ou seguidores de encarnações falsas. Então aqui o mestre espiritual, Srila Prabhupada, ele está falando para a gente ter bastante atenção, né, que em Kali Yuga tem muita gente aí se revelando como encarnação de Deus
E muitas pessoas falando, né, que aquela pessoa lá é uma encarnação de Deus. Então só um devoto puro de Krishna é que pode perceber a realidade, né, divina por trás de tudo, né, essa forma cósmica através da misericórdia de Krishna dentro do coração, que revela facilmente para ele o que é essa forma cósmica, né? Então o devoto ele já entende que tudo tem um início, um meio e um fim. Então essa forma cósmica ela só é uma escola de várias entidades, né, de vários seres espirituais dentro de seus níveis de evolução, aprendendo, né, de acordo com o seu grau de consciência, para aprender a sair desse mundo material. Então vamos usar a nossa forma, né, física, vamos criar um mundo, né, uma realidade interessante, baseada na consciência divina, visando, né, ou objetificando a pureza da nossa mente, para que a gente tenha essa ampliação de consciência para entender a nossa forma, a forma universal, como que a gente está dentro dessa forma universal, como que esse mundo está atuando, né? Krishna vai revelar tudo isso. E como a gente deve também se render a Krishna, entendendo a forma, vamos dizer assim, espiritual de Krishna, que é emanada dessa refulgência dele, né? Tudo está na refulgência de Krishna, e atuarmos, né, tanto aqui como no mundo espiritual, como servos eternos, amorosos de Krishna. Então, a única coisa que a forma humana tem que fazer nesse mundo é atingir aquilo no qual o espírito está caminhando, né? Na forma humana você entende assim, para onde que eu estou indo, qual a consciência que eu tenho que adquirir para me estabelecer perfeitamente nessa forma humana dentro do plano de Deus, do objetivo, né, desse sacrifício humano, onde a gente tem que rever todas as nossas atividades mentais, emocionais, né, físicas, para que tudo isso seja ajustado dentro do serviço devocional de Deus, onde a gente se reconhece como uma parte integrante eterna do Supremo e age nesse mundo de maneira a estar sempre aprendendo, evoluindo nossa consciência e tentando de alguma forma passar esse conhecimento para as pessoas que estão interessadas, né? Como disse o Cristo, né? Não deis pérolas a porcos, nem dê palavras santas a homens depravados, a homens que não estão interessados, que são ateístas, que podem se cometer grandes ofensas contra os devotos que estão misericordiosamente pregando a mensagem divina. Então, assim, Krishna ele vai mandar algumas pessoas para a sua realidade de expressão amorosa através ensinando a mensagem de Deus. Então, as pessoas que, por exemplo, estão ouvindo agora esse vídeo aqui, foi porque, de alguma forma, a providência divina fez ela estar aqui para estar ouvindo isso. Da mesma forma, eu fui colocado aqui para falar isso. E da mesma forma, eu também já ouvi muitos seres, né, que estão numa categoria superior, me falarem coisas. E também estudei o Bhagavad Gita. Então, você nunca vai falar nada diferente do que Krishna está falando. Então vamos aproveitar agora que nós estamos nessa forma universal, que é o corpo, vamos dizer assim, do Senhor Brahma, e o Senhor Brahma é uma partícula de Deus, certo? Que está criando todo esse universo. Então imagina só a nossa possibilidade criativa. Nós podemos chegar ao nível do Senhor Brahma, mas o devoto de Krishna não está interessado em criar um universo, né? O devoto de Krishna está interessado em ter uma forma espiritual e manter o relacionamento feliz e eterno com Deus no mundo espiritual. É isso que Krishna está falando aqui, né? Por isso que Arjuna, como um devoto puro, logo depois que ele contemplou essa forma universal, ele não gostou. Porque o devoto puro não está interessado em poder místico, em visão cósmica, um tipo de felicidade assim, material, ou uma fama, né? Eu sou devoto, eu sou um mestre. Assim, o devoto puro não está interessado nisso. Ele só passa o amor dele e aguarda a hora de abandonar
esse corpo material, mas a consciência dele está sempre no mundo espiritual, apesar de ele estar aqui nessa forma humana. Então isso é maravilhoso, aprender, né, o destino da nossa forma humana. Ok? Bhagavad Gita aqui, Srila Prabhupada aqui, devotos reunidos aqui, todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gaura Nitai, todas as glórias são ao Mahamantra Hare Krishna, todas as glórias são a Srila Prabhupada, todas as glórias são os devotos reunidos. Haribol!